É, bo- Olá, eu e o Rafael e a Camila ficamos responsáveis por falar sobre adubação no maracujazeiro, na disciplina de fruticultura para o docente Lucas Holanda. Iniciando aí, nós temos alguns requisitos de solo para a cultura do maracujá. Esse solo ele precisa de solos mais profundos, maior que 60 centímetros de profundidade, que sejam bem drenados para evitar o encharcamento do solo, né? Que a cultura ela não tolera encharcamento. A textura é preferível que nós tenhamos a implantação da cultura por solos que sejam arenosos argilosos, ou seja, solos de textura média. Em teores de matéria orgânica, os solos que são ricos ou têm teores mais altos são os mais adequados. A topografia, escolher terrenos planos a ligeiramente inclinados que vão facilitar o manejo da cultura. A gente sabe que o manejo na cultura do maracujá ele é mais manual, então escolher um terreno plano ou menos pouco inclinado facilita aí o manejo. Em relação ao lençol freático, deve estar a menos que 2 metros de profundidade. Mais que 2 metros, desculpa. Problemas em solos argilosos ou rasos que geram maior risco de encharcamento e doenças radiculares. Aí a importância do estado nutricional do maracujá. Os nutrientes eles são exigidos desde o início da frutificação do maracujá e a ausência da adubação adequada ela pode reduzir o crescimento vegetativo e afeta aí a produção do maracujá. A adubação ela deve considerar então os níveis tecnológicos disponíveis, a expectativa de colheita, as fontes, doses, época e a forma de aplicação desses nutrientes. Em relação à calagem, tem o objetivo de corrigir a acidez e neutralizar o alumínio e o manganês tóxico, para fornecer cálcio e magnésio e elevar o pH e a saturação por bases para 70% no caso do maracujá. A aplicação recomendada de calagem para maracujazeiro: primeiro aplicar para 20 a 40 centímetros junto com gesso, se necessário. Incorporar com um arado ou escarificador, conforme o tipo de vegetação que está presente, por exemplo, se é um consorciamento, né? Após 10 a 15 dias, aplicar a dose para o 0,20 centímetros. Então, aí depois dos 10 a 15 dias da primeira aplicação com gesso, aplicar a dose para 0 a 20 centímetros. Plantar depois de 15 a 20 dias da última escarificação, da última dose, com o solo úmido. E aí nós temos sintomas visuais da deficiência de cálcio na planta do maracujazeiro. A gente pode perceber que ocorre uma necrose, né, da planta, o engroviamento das folhas. A planta ela fica com esse aspecto engrovinhado e esse aspecto de necrótico, de secamento, né? Aí as flores, elas são menores. Na letra C nós temos uma flor que é uma flor comum do maracujá. E na letra D nós temos uma flor mal formada devido à deficiência de cálcio. Essa deficiência ela causa uma malformação da flor, e a flor ela fica também menor em relação às outras flores que têm a presença de cálcio no solo. Aí nós temos outros sintomas visual, que seria quando racha, né, o maracujá. A falta de cálcio ela ocasiona essas rachaduras no maracujá, e essas verrugas assim, esses anelamentos assim, essas deformações também são causadas por cálcio.
enrugamentos são causados por cálcio. Aí nós temos também na letra F uma deterioração do fruto do maracujá, também causado pela deficiência do cálcio. Então nós temos 3 sintomas no fruto que podem ocorrer devido à deficiência de cálcio, que pode ser repostas com a calagem. E aí nós temos a famosa deficiência do magnésio, do maracujá doce. São folhas velhas com essa necrose internerval, então, clorose internerval. E essa clorose aí, ela ocorre, como o próprio nome diz, entre as nervuras da folha. Então causa esse sintoma de mosqueamento, né, ou as nervuras mais verdes do que o restante da folha. Em relação à adubação de plantio, nós temos aí o nitrogênio, que deve ser aplicado no plantio preferencialmente via adubação orgânica. Ele melhora os atributos físicos, químicos e biológicos do solo, especialmente em solos arenosos e pobres em nutrientes. Aí, fontes e doses recomendadas, para as fruticulturas, normalmente recomenda-se estercos, né, nutrientes de origem orgânica. E aí nós temos o esterco bovino curtido, recomenda-se de 20 a 30 litros por cova, e esterco de galinha curtido de 5 a 10 litros por cova, isso na adubação de plantio. Aí nós temos também uma possibilidade de uso, que é o uso da torta de mamona de 2 a 4 litros por cova. Outros compostos orgânicos devem ser avaliados quanto ao teor nutricional, mas de maneira recomendada, que já se conhece o teor nutricional: esterco bovino curtido, esterco de galinha curtido e a torta de mamona. Aí nós temos os sintomas visuais da deficiência de nitrogênio. Ela causa essa flor com clorose, a folha toda com clorose, e os frutos eles são diminutos em relação aos outros frutos e são mal formados. Aqui também temos um sintoma: a flor ela fica com a cor mais forte, mas também ela fica menor em relação às outras flores que têm a presença de nitrogênio. Bom, pessoal, vou estar dando continuidade aqui, né, com a adubação de plantio. O fósforo, ele é um macronutriente super importante para a cultura do maracujá. Ele vai atuar ali no armazenamento e na transferência de energia e o desenvolvimento do sistema radicular do maracujazeiro, então é importante estar sendo feito. É claro que a partir de análise de solo, né, para observar se necessita, né, dessa aplicação. E a aplicação, ela deve ser feita ali diretamente na cova, né, via suco ali, devido à baixa mobilidade do fósforo. Temos o fósforo lábil, não lábil, né, que pode absorver ou não. Então é importante estar fazendo essa adubação. Aí nós temos as fontes de fósforo que são aplicadas, né, e que são fornecidas de macronutrientes. O superfosfato triplo, ele fornece ali 18% de P2O5, 20% de cálcio e 11% de enxofre. O superfosfato triplo, ele fornece ali 42% de P2O5, 14% de cálcio, e o MAP, né, que é o fosfato monoamônico, ele vai fornecer 52% de P2O5, 11% de nitrogênio. E o termofosfato magnesiano, ele vai fornecer ali 17% de P2O5, 18% de cálcio e 7% de magnésio. Essas são as fontes de fósforo que são mais utilizadas para a aplicação. Aí nós temos aqui uma deficiência do fósforo, né, que é essas manchas amareladas, né, que dão nas folhas, que é a deficiência de fósforo na planta do maracujá. Aí nós temos a adubação de potássio. O potássio ele também é um macro importante para o maracujá, porque ele vai estimular ali, né, o desenvolvimento das raízes. Então,
né? Em solos compactados é importante, né, se fazer adubação, né, para ter um enraizamento melhor e regular também as funções fisiológicas da planta, né? E a aplicação, né, deve ser feita ali no plantio, que é recomendado, quando os teores de fósforo forem maior que 0,08 centimol decímetros cúbicos. É lógico que deve ser avaliado ali na análise de solo, né, e da expectativa de produção que deseja se produzir com o maracujá. Aí aqui nós temos uma imagem, né, que ilustra as 3 fases, né, de deficiência, que é essa clorose, né, que inicia ali, como vocês podem observar na primeira imagem, com esse amarelecimento ali na nervura central, e depois vai se expandindo, né, para uma clorose mais amarronzada. Essa é a deficiência que pode causar ali na folha, né? Para frente eu vou estar mostrando ali no fruto, né, como que fica o fruto danificado. E aqui nós temos uma imagem que a folha também, ali na letra D, né, a folha também pode encarquilhar, né, e depois ela pode cair. E ali na letra E, o fruto também pode ficar enrugado, né, dessa maneira que vocês estão observando aí. Então não é ideal, né, porque a pessoa que vai comprar não quer um fruto enrugado, né, quer um fruto viscoso, bonito, né, sadio. Então não é ideal ter dessa deficiência, né? Então é importante se fazer o manejo ali. E os micronutrientes, que são importantíssimos também para a cultura do maracujá. Temos ali o zinco, né, o boro, o manganês e o ferro. O zinco ele vai estar atuando ali no desenvolvimento da planta, né? E é uma das deficiências mais comuns. Vou estar mostrando mais para frente algumas fotos. O boro ele é importante porque vai auxiliar ali na frutificação, assim como para as outras culturas também. E ele é importante também para o controle do vírus. Um vírus que está incidindo, né, lá na cidade de Roraima, eu vou estar explicando mais para frente, e que ele é extremamente agressivo. Então é importante fazer essa adubação com boro também, tanto para frutificação e outros enriquecimentos, né, do fruto e outros. E deve ser realizado nessa aplicação com boro também. O manganês ele é altamente absorvido pela cultura do maracujá e suas deficiências elas são menos frequentes, então não é tanta incidência com deficiência de manganês. E o ferro ele também tem alta absorção e pode ser aplicado quando a planta estiver deficiente. Aí nós temos as formas de aplicação recomendadas, que é via solo e via fertirrigação, que são eficientes ali, né? Via foliar, que também em situações de deficiência muito grandes, né? Em áreas que são afetadas pelo vírus, né? Que é o vírus ali, o Colpea apnoborme mosaic vírus, que ele é um vírus que está incidindo, né, na cidade de Roraima, e ele é muito agressivo, porque em 4 meses ele pode devastar a planta ali. E os seus sintomas, ele é causado ali pelo... As plantas, né, ficam ali com sintomas carijó, né, um mosaico ali, então ela fica amarelada também e pode encarquilhar toda a folha. E então pode causar severos danos na cultura do maracujá. E também pode ser parcelados nessa adubação, e essa adubação ela deve ser feita ali nos estágios principalmente do florescimento e da frutificação em fases de maior absorção pela planta. Aí nós temos aqui, né, imagens ali das deficiências, né, que podem ser causadas com os micronutrientes, né? O A ali com o ferro, o B com o boro, né, que dá essa superbrotação, o zinco, né, e o manganês ali que causa essa questão de como se fosse fungos ali, né, esse esbranquiçamento do fruto. E aqui nós temos uma imagem, né, da deficiência de boro ali, que é essa superbrotação ali do maracujá, que a planta, né, não responde às questões fisiológicas, então ela vai produzir esse superbrotamento, o que não é ideal para a cultura. Bom, a adubação do maracujazeiro
ela é uma prática essencial, né, para garantir o bom desenvolvimento da planta, desde a fase inicial até a produção dos frutos. É, os nutrientes precisam estar disponíveis desde o início da frutificação. A ausência de uma adubação adequada pode comprometer o crescimento vegetativo e reduzir, né, significativamente a produtividade. Ao planejar a adubação, devemos considerar o nível tecnológico da lavoura, né, da cultura, né, onde está implementada a cultura, a expectativa de colheita, né, qual que é a nossa expectativa que a gente espera para que a cultura do maracujá produza, né? A fonte dos nutrientes que temos disponíveis é importante considerar a dose correta a ser aplicada, a época certa e também, né, a forma de aplicação de cada elemento. Vou estar falando um pouquinho sobre a adubação de formação. Na fase de formação, que vai até os 180 dias após o plantio, o principal objetivo é garantir o desenvolvimento da planta jovem, fornecendo nitrogênio e potássio em quantidades adequadas. A dose de potássio ela deve ser ajustada com base na análise química do solo. Entre as fontes de nitrogênio podem ser divididas em 4 tipos, né? Conforme a gente pode ver aqui na tabela: as nítricas, amoniacais, mistas e amídicas. Entre as mais utilizadas temos o nitrato de cálcio, que a gente pode ver ali, né? O sulfato de amônio, o DAP e a ureia, com teores de nitrogênio que varia ali, conforme a gente pode olhar na tabela, né? Entre 11 a 45%, né? De, de nitrogênio. Tendo destaque ali para a ureia, né? A ureia, como a gente sabe, né? Tem 45% ali na quantidade de fonte de nitrogênio. Já o potássio, as principais fontes são o cloreto de potássio, né? Conforme a gente pode ver na tabela, com 60% de K2O, o sulfato de potássio com 52%, e o nitrato de potássio com 46%. A escolha da fonte e a dose deve levar em conta, né? Importante ressaltar que seria levando em conta a análise de solo que a gente faz, né? Durante a fase de produção, né? Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre a adubação de produção. A adubação visa sustentar a planta e garantir uma boa frutificação, com frutos de qualidades e em quantidade satisfatória. Sobre o nitrogênio, né? Ele deve ser aplicado com base na produtividade esperada, enquanto o fósforo e o potássio eles devem ser definidos tanto pela análise de solo quanto pela expectativa de produção. A gente vai estar apresentando algumas tabelas ali que vai estar mostrando exatamente sobre essas quantidades na adubação de produção de nitrogênio, de fósforo e potássio. As tabelas apresentam no material, elas trazem recomendações específicas para diferentes níveis de matéria orgânica, como o sistema irrigado, de sequeiro, e também para diferentes metas de produtividade, como por exemplo 15, ali 25 ou 35 toneladas por hectare. Vocês vão estar vendo ali certinho. A recomendação de adubação do nitrogênio com base no teor de matéria orgânica, né? Ali temos a questão de até 10, né? Até 10 ali, seria aplicado no plantio ali 160 quilos por hectare, né? De 10, um teor de 10 a 20, 150 quilos por hectare. De 21 a 40 ali, seria 145 quilos por hectare, mais de 40% ali, 40 quilos, né? 40 gramas por quilo de teor de matéria orgânica, seria aplicado ali 140 quilos por hectare de adubação de nitrogênio na cultura do maracujá.
Recomendação de adubação com base no plantio, dias após o plantio, ali na adubação, no caso de formação, 30 dias após o plantio, seria a aplicação ali de 15, 10 quilos por hectare, 8 quilos, 5 quilos, e ali também 60 dias, né, conforme apresenta ali, né, a quantidade a ser aplicada na formação. Aqui teríamos a recomendação de nitrogênio com base na produtividade, isso já adubação de produção, né? Aí a gente teria que avaliar a produtividade esperada, né? Toneladas por hectares, menor do que 5 ali, né? Aí temos a quantidade de acordo com é, com a classificação, né? Seria ali 60, 50, 45 quilos por hectare e 40. Esperando a questão de 15 a 25 toneladas de produtividade, ali temos 80, 70, 65 e 60 quilos por hectare. E as outras em diante ali, né? Tudo esperando de acordo com a expectativa de produtividade na questão do nitrogênio. A classificação dos teores de fósforo ali, conforme o extrator de Mellet, no solo em função dos teores de argila. A gente sempre vai olhar, né, no caso, em função do teor de argila, a gente vai saber a quantidade ali. Quando muito baixo, né, é, de acordo com o teor de argila ali, tiver menor que 600, a gente mais ou menos ali 2,7, menos 2,7 miligrama ali por decímetro cúbico. Potássio no solo, a gente vai olhar a classificação, né? E vamos partir aqui para a recomendação. Uma ação fosfatada para o maracujazeiro que a gente tirou na tabela, com base na análise química do solo e produtividade esperada. A recomendação ela varia conforme a classe de argila, né? Que nem a gente falou. Solos mais argilosos têm uma exigência diferente dos arenosos, algo que eu queria ressaltar, né? A tabela ela classifica os teores como muito baixo, baixo ali, alto ali, né? Isso ajuda a decidir se é necessário aplicar doses maiores ou apenas uma dose de manutenção. Já para o potássio aqui, as duas formas principais de recomendação, uma base no momento, uma baseada, né, no momento do plantio e outra com foco na produtividade desejada. Ambas exigem atenção, porque análise de solo, principalmente os teores de potássio, né, disponível. Aqui é de produção, né, também analisando a expectativa, né, a produtividade esperada, né, a gente vai estar analisando, vai estar olhando ali a produtividade esperada e a quantidade, no caso de K2O, né, que seria a fonte de potássio. Concluindo, a adubação do marco-cruzeiro, ela não pode ser feita de forma genérica. Ela é fundamental para realizar realizar uma análise de solo, né, confiável, considerar o estágio da planta e planejar a adubação conforme os dados técnicos disponível. Aí também é importante utilizar a tabela corretamente, é o que garante o equilíbrio nutricional e evita tanto a deficiência quanto o desperdício de nutrientes. E principalmente, né, vale ressaltar, uma boa adubação resulta em maior produtividade, frutos com mais qualidades e um cultivo mais sustentável e rentável. Seria isso que a gente teria para apresentar para vocês a questão da adubação do maracujazeiro. Qualquer dúvida, estamos aí disponível para tirar as dúvidas de vocês aí.
E foi isso. Muito obrigado pela atenção de cada um.